E olhamos agora para os temas mais de atualidade de política e começo por fazer a questão que se coloca, que muita gente coloca neste momento: há ou não PEC? Eu responderia essa questão de uma Vítor forma... Gaspar e Pedro Passos Coelho entraram aqui numa série de contradições. Eu vou-lhe tentar responder, mas começaria por dizer uma frase muito simples. Não revela grande esta discussão, como aliás a saber se os membros da Associação 25 de Abril ou 25 de Abril ou não, que a maior parte deles, os portugueses não sabem quem são, não revela grande sintonia com as preocupações do povo português. Há pessoas a passar fome, há pessoas sem capacidade para pagar as mais elementares obrigações e vão assistindo a discussões, saber se o senhor vai à reunião do dia 25 de Abril e se temos PEC ou se temos um documento de estratégia de orçamentação que consome o PEC. Respondendo à sua pergunta, o que parece, de acordo com o comunicado do Ministério das Finanças, é que haveria dois documentos. Haveria o PEC e o DO, que é o documento de estratégia orçamental. Portanto, formalmente haveria essa obrigação. Materialmente, para utilizar a expressão, portanto, vejamos ao nível de discussão que chegamos, saber se é formal, se é material. Materialmente, como Portugal está intervencionado, o DEO, documento de estratégia orçamental, consumiria a obrigação do Programa de Estabilidade e Crescimento. E, portanto, é incrível a discussão de dir-se-á que tem os dois razão. O Primeiro-Ministro tem razão formalmente, porque não vai apresentar, de acordo com o comunicado, nenhum PEC. O líder do PS tem razão, porque não vai o PEC, porque o PEC é consumido pelo documento de estratégia orçamental. Dito isto, explicado isto, que ocupou, enfim, diria, as últimas 24 ou 48 horas, eu acho que nós temos que perceber duas ou três coisas. Primeiro ponto. Do ponto de vista político, isso parece-me mais importante, saber se vão dois documentos num, ou se com duas capinhas, ou um em dois só sem capinhas, com todo o respeito pelos documentos, é o seguinte: o PS tem neste momento um problema político, a liderança do PS. Qual é o problema? Vai oscilar, é a pressão interna, que o obriga a oscilar entre a negação e a crítica ao passado e o elogio e a associação do que aconteceu ao passado. Passado, leia-se, governo Sócrates. E, portanto, essa pressão, já se viu, gera alguma dificuldade no líder do PS, que uns dias critica o passado e o programa da Troika, e noutros dias associa-se e diz que tem muito orgulho. Segundo ponto, esta pressão faz com que ele esteja a tentar criar um espaço de ruptura. Aliás, como eu diria também ao GT. É evidente que se o governo não perceber isso e for dando argumentos, nós temos ou teremos mesmo uma ruptura. E qual é o risco da ruptura? O risco de uma ruptura entre os os principais partidos portugueses, que poderia, aliás, arrastar, ou mesmo que não arraste, em termos diretos, pode ter depois efeitos em termos de apoio da UGT, é que Portugal tornar-se-ia num país idêntico àqueles que há bocado tivemos a falar. Eu diria, não talvez um grau de conflitualidade como a Grécia, mas, por exemplo, a Espanha. E se Portugal tem neste momento graves problemas económicos, financeiros, sociais, com uma ruptura e com uma crise política, isto é, com um divórcio entre o governo e o principal partido da oposição, as coisas piorariam muito. E, portanto, aquilo que me parece é que, independentemente de saber se vai num documento ou em dois documentos, com uma capa ou com duas capas, o governo deve, todos os dias, na minha opinião, levantar-se, acordar e pensar: não podemos dar nenhum pretexto ao PS para que eles nos abandonem neste momento de chave para Portugal. E não é fazê-lo... E é possível que o PS abandone o atual Executivo tendo assinado também um memorando de entendimento? Não foi este PS, daí eu ter começado pela oscilação. Mas não deixa de ser o PS, é o Partido Socialista. Mas como sabem, enfim, isto acontece em todos os partidos, não acontece só no PS. Os partidos têm, enfim, são um género de puzzle, de várias tendências, fações... Mas foi assinado um compromisso para os próximos 2 ou 3 anos. Que também, sejamos coerentes, já agora, o próprio atual líder do PS, várias vezes deu sinais de discordância. Se nós olharmos para trás, lembrarmos-nos das suas diversas, não só entrevistas, como declarações de voto no Parlamento. E, portanto, eu compreendo que ele se sinta um bocadinho, eu diria, num colete de forças, que é entre o respeitar a história e aquilo que foi o compromisso do PS e do seu governo, as suas declarações e também a necessidade atual de se separar ou divorciar do atual governo, até porque quanto mais tempo continuar colado, mais dificuldades tem, depois em termos eleitorais e antes disso em termos de sondagens. Portanto, eu diria que o governo deve todos os dias evitar, prevenindo antes mesmo de
qualquer pretexto, qualquer argumento, e portanto se o documento, não é se há dúvidas, o documento não obriga nem formal, nem materialmente a envolver o PS, ainda assim, o que eu acho que o Governo deve fazer é envolver o PS. Nunca será demais. E neste momento parece-me que aquilo que foi o debate na Assembleia, que acabou agora com argumentos formais e materiais, não é o melhor caminho e que vai dando alguns argumentos ao PS para possivelmente seguir o seu caminho de ruptura. O que, repito, era e seria muito grave para o país. Bernardo, como é que explicamos esta série de contradições entre o Primeiro-Ministro, o Ministro das Finanças, esta confusão que se gerou toda aqui entre se existe ou não um programa de estabilidade ao crescimento? Isabel, por uma razão muito simples, porque é preciso recuar um bocadinho na história. Como é que este governo chega ao poder? Como é que o PSD e o CDS ganham o poder em Portugal? Exatamente, uma com questão o chumbo de natureza, de um PEC. o chumbo de um PEC. Ou seja, no fundo, se há palavra, e eu compreendo perfeitamente o papel do Sr. Primeiro-Ministro, se há palavra que ele não quer, em circunstância alguma, ouvir falar, é sobre PECs. Chamem-lhe o que quiserem. Agora, PEC é algo PEC que é ele objetivamente sempre disse que não e que recusava a sua implementação, nomeadamente depois de um programa de austeridade desta dimensão e desta natureza. Razão pela qual esta questão subsiste e ele, com certeza, há de debater-se até ao fim, precisamente por dizer que não há, que esta questão não se coloca. Agora, duas outras questões importantíssimas em relação ao papel do Partido Socialista. O papel do Partido Socialista... O Partido Socialista está neste momento a enfrentar uma situação difícil, resultado, digamos, depois de 6 anos e meio no poder, estar hoje numa situação de oposição, com as dificuldades inerentes ao facto do país estar a ser intervencionado e, portanto, as responsabilidades a sacar ao partido do governo são tendencialmente menores. E com a circunstância de ter sido ele próprio a pedir este apoio, a ter assinado, apesar de com o aval dos restantes partidos da oposição, nomeadamente do arco governativo. O que o Partido Socialista provavelmente gostaria que acontecesse era poder, no fundo, libertar-se deste ónus. E estas desinteligências, se quiser, ajudam a cumprir este objetivo. Pergunta-me, e o país? O país, objetivamente, não necessita disto para rigorosamente nada. Ou seja, o que é importante é que, sobretudo, a responsabilidade política não se divorcie do restante do país. O país vive hoje uma situação de particular dificuldade e é importante que os partidos pensem mais naquilo que é o momento em que vivemos e menos no processo eleitoral que acontecerá daqui a, previsivelmente, 4 anos. Seguro já está de olhos postos nesse processo eleitoral. Não é essa a questão. O que acontece é o seguinte, repare, a dialética política, o debate político que vai acontecendo quinzenalmente e que todo o país assiste, obviamente vai vivendo muitas vezes destas tricas. Obviamente, o que acontece também é que muitas vezes nós não nos revemos no tipo de debate e nas circunstâncias que, no fundo, conduzem a que este debate se possa fazer com o máximo de elevação e, sobretudo, com o máximo de proximidade. E esse é provavelmente o desafio que se coloca aos dois partidos e, provavelmente, se quiser, acho que esta preocupação de, como país, olharmos para as responsabilidades e para o programa que temos, no fundo, que assumir, é algo que provavelmente deve presidir às preocupações quer de poder, quer de oposição. Bernardo, para terminarmos, existem muitos politólogos e muitos líderes que admitem que António José Seguro é um líder de transição. Será que se apercebeu disso, daí esta necessidade de distanciamento face ao atual governo, criar este ambiente de iminente ruptura? Ouça, eu acho que qualquer alteração no quadro do Partido Socialista que possa acontecer a prazo resultará sempre do escrutínio eleitoral que está subjacente a umas eleições. E, portanto, essa questão não se coloca a um brevíssimo prazo e, obviamente, o que o Partido Socialista está a fazer é um bocadinho reconstruir uma proposta, objetivamente, de credibilidade que tem que ter 2 aspectos essenciais. Não esquecer o passado, não apagar o passado. Porque, repare, essa avaliação far-se-á provavelmente daqui a alguns anos com o distanciamento necessário. E isso é importante
que a liderança de Tosé Seguro tenha bem presente, mas, sobretudo, também abrir um quadro de esperança alternativo em que o Partido Socialista, no quadro destes debates, tem vindo a lançar uma estratégia para o crescimento, sobretudo uma lógica que possa, no fundo, compatibilizar um programa de austeridade, mas, sobretudo, permitindo, no fundo, que esta austeridade possa ser paga com um pouco mais de folga e garantindo, sobretudo, menos obrigações, nomeadamente no quadro empresarial. E é, sobretudo, por aí que o Partido Socialista pode seguir, não esquecendo, objetivamente, aquilo que assinou e aquilo que são, sobretudo, as responsabilidades que o país tem pela frente. Nós esgotamos o nosso tempo por hoje, marcamos encontro na próxima segunda-feira. Muito obrigada aos dois e até à próxima.